pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal e hoje vamos dar continuidade ao nosso bolo de nata com morango e suspiro. Então lembra que eu ensinei para vocês no vídeo anterior como faz esse recheio de nata, essa mousse de nata com morangos, super firme e deliciosa? E gente, prática de fazer, né? Muito prática de fazer. Então, mesmo você que está iniciando agora na confeitaria, com certeza vai amar fazer esse bolo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês o passo a passo da montagem desse bolo, como eu faço para rechear o bolo e deixar ele certinho para depois receber decoração, tá? Então, aqui está o nosso bolo e vamos para a montagem. Antes que eu me esqueça, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, assim você vai ver depois, será avisada depois do próximo vídeo que eu postar decorando esse mesmo bolo. Então, pessoal, vou montar esse bolo no acetato para ficar mais fácil para vocês verem as etapas, tá? Aqui eu tenho a minha massa, percebam que ela não é uma massa alta, é uma massa que tem 4 dedos de largura, tá? Eu fiz essa massa mais baixinha exatamente porque o bolo ele fica mais alto, que o recheio é leve. Para ele não ficar tão alto, eu fiz a massa mais baixa para ficar proporcional, tá? Eu tenho aqui uma faca de serra, sempre é importante uma faquinha de serra, e eu vou cortar os discos. Os meus bolos, eles têm padrões de 3 massas e 2 recheios, tá? Então todos os meus bolos eles seguem esse padrão. Então cortei a primeira e vou cortar o segundo disco. Certo? Vou colocar aqui do lado. Ó, então aqui está o meu pratinho, certo? Eu vou vir aqui com o meu primeiro disco de massa, vou posicionar ele aqui. E já vou vir com o meu acetato. Ó, eu já cortei a minha folha de acetato, tá? Se você não sabe como montar um naked no acetato, assista o vídeo que eu postei aqui esses dias, que é super maravilhoso. Eu dou todas as dicas para você que quer aprender a fazer bolos no acetato, tá? Como aqui eu tô montando esse no acetato, só para ficar mais fácil para vocês acompanharem a montagem, o recheio e tudo mais. Se eu monto na forma, daí vocês não conseguem ver tão bem. Então aqui eu tenho o bolo, tá? Primeiro disco, eu vou vir com a minha calda e vou umedecer. Essa aqui, gente, é uma calda de leite condensado e água, tá? Então, fiz isso. Esse meu bolo, ele vai ter o recheio que nós fizemos no vídeo anterior, de nata com morango, tá? Ó, o recheio de nata com morango que tá prontinho. Ele vai ter suspiro em uma camada e na outra camada ele vai ter, além do recheio de nata, geleia artesanal de morango. Então, se você quer aprender a fazer essa geleia, também tem um vídeo lá no Instagram que eu ensino passo a passo para vocês, tá? Aproveita, gente, corre lá e me segue no Instagram. Então, aqui eu vou fazer o primeiro disco e vou colocar a minha nata com morango, tá? Então, vou colocar aqui uma quantidade, mais ou menos a metade. Deixa eu pegar uma colher para me ajudar. Ó, então eu coloquei aqui o meu recheio de nata com morango e vou espalhar. Certo? Primeira camada, ok. Vou colocar mais um pouquinho. Eu gosto de muito recheio. E aqui, gente, eu já coloco o meu suspiro, tá? Então eu venho, coloco um pouco do suspiro. E o que eu vou fazer com esse suspiro? Eu vou apertar eles para que eles entrem dentro do recheio. A hora que eu colocar o segundo disco, eu também vai fazer isso. Mas por que eu dou essa apertadinha? Porque eu quero que a massa gruda uma na outra, né? E o suspiro, se eu não deixar ele mais melicadinho por cima, ele faz com que a massa não fique grudadinha. Daí na hora de cortar a fatia, ela se separa.
Então eu faço assim. Ai, Laísa, por que você não misturou então o suspiro no recheio? Porque senão ele pega muita umidade, daí ele some. Então eu faço assim, ó, só pra ficar bem aí, ó, bem tampadinho. E vou vir com a segunda camada de massa. Então aqui eu tenho a minha segunda camada de massa, inclusive essa massa tem no meu e-book, tá? Quem quiser aproveitar. Coloco a minha massa aqui. Dou uma arrumadinha bem certinha. Esse bolo, gente, eu tô fazendo para aniversário da minha irmã. E eu ainda não sei se eu vou decorar ele com chantilly ou se eu vou deixar ele no acetato mesmo, tô na dúvida. Então aqui eu umedeci a segunda camada, tá? Vou vir com mais um pouco de nata, com morango. Uma quantidadezinha bem boa, tá, gente? Vou dar uma esparramadinha. Só assim o bolo estaria maravilhoso, né? Mas não feliz, eu vou vir aqui com a minha geleia artesanal de morango e vou colocar. Como eu tô pensando em deixar esse bolo no acetato, eu vou espalhar bem a geleia aqui por cima de tudo. Se eu fosse confeitar esse bolo com chantilly, antes eu faria uma contenção com o próprio recheio na lateral, tá? Pra não escorrer. Mas aqui eu acho que vai ficar bem legal no acetato. Então eu vou pôr um pouquinho de geleia, só um pouquinho. Será que é só um pouquinho, gente? Fala sério. Quem aí gostaria de um bolo desse? Esse sabor é muito gostoso. É super delicado, combina muito. Então eu vou finalizar aqui, ó, com o meu último disco. Vou encaixar ele aqui dentro. Vai ficar bem certinho. Encaixei aqui. Dou uma niveladinha, tá? E vou umedecer essa massa. Prontinho, gente. Aqui está a montagem do bolo com nata, morango e suspiro. E geleia artesanal de morango, né? Então, pessoal, nosso bolo está aqui prontinho, montadinho no acetato. Agora eu vou deixar ele dar uma descansadinha. Se eu fosse já decorar esse bolo, se eu fosse deixar ele no acetato, eu poderia já decorar, tá? Mas eu vou deixar ele descansar, porque ainda não sei como eu vou decorar, se vai ser no acetato ou se vai ser no chantilly. Beijo pra vocês, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.